Olá, olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim, que tudo esteja em paz, porque aqui no nosso ambiente de estação Hub One estamos indo de vento em popa ou de trem em popa. Já já vou explicar por que essa alegoria. O convidado de hoje na prosa aqui da nossa estação Hub One, a nossa rádio estação, podcast estação, é um amigo, mas não veio aqui por causa da amizade, mas também por ela. Ele é CEO da Ferroeste, engenheiro civil, com boa passagem pelo Sinduscom, pelo CREA, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, uma trajetória que merece a contação da história. Até rimou. André Luiz Gonçalves, a quem eu dou um ótimo boa tarde, sincero, você sabe que é, e agradeço pela presença, André. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Beni. Obrigado pelo convite, todos aí que nos assistem. Parabéns aqui pela estrutura, Obrigado. Pelo podcast Hub One, por toda essa infra que vocês aqui, junto, né, na liderança do Alcione, do prefeito Paranhos, instalaram em Cascavel, algo extremamente inovador e que dá alegria para nós que moramos aqui poder participar desses momentos importantes aqui com você. Você é natural daqui, André? Eu sou natural de Londrina, mas eu digo que fui criado aqui, porque eu vim com um ano para Cascavel e só saí para estudar. Saio para trabalhar também, mas sempre volto para casa. Nasceu em Londrina e tua família veio para cá por qual razão? Família. Meu pai, ele trabalhava numa multinacional, e ele foi demitido. E aí a minha avó materna morava aqui e falou, venham todos para cá, e ela até ajudou a arrumar um primeiro emprego para ele pós-demissão. É a avó sendo avó mesmo. Sempre. Né? Essa nossa avó é a rainha. É muito comum na tua família essa mutualidade, essa proximidade? Vocês são assim? Né? A família da minha mãe é uma família de italianos e a minha avó criou as filhas praticamente sozinha, são 3 mulheres. Então ela teve que lutar muito e obviamente sempre com as filhas debaixo do braço, que eu acho que é algo muito característico aqui da nossa região, né? É verdade. E essa tua trajetória na vinda para cá chegou até a engenharia civil, de que modo? Bom, sempre gostei dessa área de exatas, essa coisa mais dinâmica, essa possibilidade de transformar, de construir, de contribuir também, né, para o desenvolvimento aí das cidades. E aqui em Cascavel, na minha época, não tinha ainda o curso de engenharia civil. Então, primeiramente fui a Curitiba estudar, me preparar, segundo ano, na verdade, segundo grau. Na época era assim que funcionava. Só que de lá meu pai foi fazer negócio em Maringá, acabei indo estudar em Maringá, fizemos faculdade lá, e meu irmão na Universidade Estadual de Maringá. Um curso de engenharia civil muito bom. Excelente, a UEM é uma referência. E que nos ajudou. Depois Ele também fez. Sim. Meu irmão também fez. Olha só, e vocês são gêmeos, né? Sim. E aí, Beni, algo que poucas pessoas conhecem, mas eu, logo depois da faculdade, a gente continuou trabalhando com o meu pai, na empresa do meu pai, que é a nossa empresa que tem até hoje. Desde 1990 existe a empresa. Que joia. Mas eu gosto muito da área ambiental. E eu fiz uma pós-graduação em engenharia ambiental e trabalhei já nessa área com alguns produtos, em algumas empresas. Então é algo que sempre está comigo aqui, tá? Num pedaço do meu coração, para poder sempre ajudar o que a gente puder nessa questão ambiental. Mas há engenheiros que são muito mais pragmáticos no que diz respeito a gabinete, escritório, trabalho, planilha, design, e aqueles que gostam da participação na vida pública. De algum modo, não, eu vou cuidar para que meu saber possa ser compartilhado e melhorar a vida na cidade. Esse é o teu tipo de perfil, né? Você tem uma atuação em entidades bastante marcante, né? Então, eu tenho, mas a minha trajetória ela começou tarde. E é legal porque, às vezes, a gente acha que o despertar para esse perfil mais colaborativo, ele começa na escola, nos bancos da escola. Às vezes acontece. No meu caso, não. Na escola eu sempre estudei, mas também sempre me diverti bastante. Para não dizer que eu fiz muita bagunça. E só depois de formado que eu comecei a entender, e aí eu acho que também é pelo processo de maturidade de cada um, então o meu talvez demorou um pouco mais, para entender que contribuir com a sociedade na vida profissional também é muito importante. Sim. E eu começo lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel. Essa é a minha base. Por uma história muito engraçada, porque eu fui convidado na época era o presidente e o vice-presidente, 2 amigos. Eles tinham conseguido uma área com a prefeitura,
para fazer a associação, nossa sede administrativa, e precisavam doação, precisavam conseguir um pré-moldado, foram conseguindo, né? Legal, legal. Com as construtoras e tal, muito também depois com o apoio do Sinduscom. E eles precisavam de um revestimento, que é a minha área, né? Revestimento metálico, eles precisavam de uma ajuda. E eu fui lá. Eu consegui a doação com o nosso fabricante, nosso fornecedor, e a mão de obra. E aí, o que eles me deram de presente? Venham participar aqui com a gente. Ah, olha só. E aí eu fui. E aí comecei a entender um pouco mais esse mundo. Então eu falo sempre que eu sou oriundo do associativismo. E o associativismo, muito forte na nossa região, ele é importante. E a partir daí que eu comecei a entender como a minha profissão poderia ajudar na gestão pública. E é algo que eu realmente gosto bastante. E eu tenho um fascínio, André, particular, e compartilhei isso lá no norte do Brasil, onde eu morei muito tempo. Conheci várias associações comerciais e industriais pelo Brasil, inclusive nas cidades onde eu trabalhei ou morei. Mas a de Cascavel, ela é meio sui generis, assim. Porque é assim que ou fez a pauta ou sempre esteve presente na pauta da região. Isso é interessante, né? Muito atuante. Muito. E para não deixar a SIC de lado, a minha participação lá sempre foi um pouco mais superficial. Porém, tem o meu irmão, que é meu irmão gêmeo, ele está lá assim desde que a gente começou a participar. Eu fui para as entidades profissionais e ele foi para as entidades empresariais. Perfeito. E está lá até hoje. E assim que é bom lembrar, né? Eu que exerço ali um cargo público na Ferroeste, assim que teve uma participação muito importante lá atrás, porque foi através dela que se originou esse processo do governo do estado construir um terminal, que é o terminal da Ferroeste, e depois estender uma linha férrea de Cascavel a Guarapuava, se conectando no que hoje a gente chama Malha Sul até Guarapuava. E quando você fala de aeroporto, quando você fala de UniOeste, talvez especialmente UniOeste, a participação da SIC é impressionante, né? Quando eu comecei na vida como repórter lá atrás, que o Violar Sarturi era diretor de jornalismo da Tarobá. E eu me lembro disso. Eu o conheci na SIC. A minha paixão, meu carinho pela SIC como repórter foi por causa de como o Violar me apresentou a SIC. Que legal. E nunca esqueci, nunca esqueci. A SIC é fantástica e ela tem... Acho que isso é muito bom. Eu tive uma experiência dessa no CREA. Obviamente que é importante mudar as lideranças, os presidentes. Mas quando você tem uma entidade que tem a sua espinha dorsal, né, a sua estrutura bem definida, você consegue sempre ter êxito. Então, cada presidente tem seu estilo, sua maneira de entender, mas não perde o foco principal. Então, o que eu falo da espinha dorsal, essa não muda. Sim, perfeito. Embora a tua expertise seja mais a parte interna, o revestimento, né? Ele é externo, né? Ele é externo também. Como é que é o olhar crítico ou cirúrgico do André numa visita ou num giro pela cidade? Ou as cidades que você visita? É só contemplativo assim com relação ao ambiente, à beleza, ou os aspectos da intervenção urbana, o design? Como é que é o olhar cirúrgico de um engenheiro quando... Eu acho que o engenheiro, por natureza, tem um olhar cirúrgico. Eu que trabalhei muitos anos, trabalhei quase 25 anos com isso. A gente brinca que a gente sempre, quando está olhando, está procurando o defeito. O que todo mundo está achando bonito, você está olhando aonde tem você defeito consegue enxergar, né? Mas além do olhar cirúrgico, eu sou muito detalhista, né, no meu perfil, que eu acho que ajudou também a ir para esse caminho. Então, assim, as cidades, elas... facilmente a gente consegue aí, quando você faz essa pergunta, não tem como não comparar uma cidade com a outra. Eu viajei muito trabalhando, conheço quase que o Brasil inteiro, fiz muita obra desde São Paulo, Nordeste, o Sul inteirinho. E aí vou te contar assim, chegando pro dia de hoje, estava aqui essa semana com um diretor nosso e ele falou: como Cascavel é bonita. Essa cidade está maravilhosa. Que legal ver isso, né? Então, as pessoas de fora né, não estão acostumadas, então elas acabam sendo mais impactadas. É verdade isso. Quando elas chegam aqui e veem o que estão fazendo com a nossa cidade. Né? Então, você vê que uma gestão pública bem executada, ela realmente transforma a vida das pessoas. É zelo isso, André? Muito, né? É zelo, né? Muito. Você ter o cuidado no detalhe, que é o que acontece aqui com Cascavel,
faz toda a diferença, né? A limpeza, cuidado com a jardinagem, né? Iluminação pública. Eu vivi uma experiência do CREA e é legal, a vida nos traz essas oportunidades, né? Desde que você esteja disposto, né? Não queira só ficar em casa. Mas tem um cara que eu conheço, a gente até trouxe para Cascavel na época do CREA, chama Coronel Robertson Bondarucchi. Ele escreveu alguns livros, a gente trouxe ele para um ciclo de palestras no Paraná inteiro. Tá. E ele escreveu um livro que chama, né? Tem o livro ainda, Arquitetura contra o Crime. Ele ficou muito conhecido. Ele falava das cidades. Que título legal. Por que ele tem esse conhecimento? Porque ele entrevistou rotulado. Então ele foi nas cadeias, entrevistou e falava: cara, que legal. Qual que é a tua estratégia para o furto? O que se observa? E, obviamente, ele aplicou a vacina para isso. O livro dele é a vacina para aquilo que ele ouviu. Olha só. E tem coisas que Cascavel oferece muito que fazem essa diferença. Então, onde tem iluminação, zeladoria, acessibilidade, e principalmente algo que Cascavel melhorou muito também. E quando a gente fala aqui, quem está ouvindo o nosso fala, mas talvez no meu bairro isso, aquilo, óbvio, sempre vai ter o que fazer. Tá crescendo, Cascavel cresce muito rápido. Cresce muito rápido. Mas especialmente calçada. Onde tem acessibilidade, tem calçada, tem sinalização. O crime cai absurdamente. Que incrível. O bandido anda no escuro. É isso. E com relação ao morador, o cidadão, aquela história das janelas quebradas de Los Angeles faz sentido, né? Você vai reformando, você vai arrumando, uma hora fica... Você sabe que, né? Esse princípio é por onde o coronel começou a estudar. Olha aí, tem... Da janela quebrada. Então, é o cuidado, né? Repete, tá uma janela quebrada, daqui a pouco tá outra, ó, ninguém tá cuidando disso aqui. Então eu posso entrar. Vai no outro dia, pô, já arrumaram. Isso. Já arrumaram, né? Isso aí. Por exemplo, uma cidade com jardins como nós temos, é difícil, né? A zeladoria é incrível e ela é super florida, eu acho lindo isso. O associativismo, que é como, por exemplo, nasceram os Estados Unidos da América, e eles são fortes porque nasceram associativistas, é algo muito comum do Paraná com o crescimento do cooperativismo. Como é que é no que diz respeito à engenharia, aos profissionais, os teus colegas? É uma categoria associativista no Paraná, André? Vocês são colaborativos, cooperativos? Como funciona? Ou esses muros norte, Londrina, Maringá, Curitiba, sua estrutura e história, o seu jeitão de ser, oeste e sudoeste, separa muito ainda? Tem muito muro alto? Eu acho que a minha visão daquilo que eu já... E Paraná foi por onde eu andei muito, né? Ando muito ainda. O associativismo, para nós aqui, o associativismo e o cooperativismo, eles andam de mãos dadas. Perfeito. Acho que isso está claro. Na minha experiência de vida, a gente teve um ponto que eu acho que foi importante para os profissionais das engenharias, porque a gente fala de engenharias e geociências, estão todas dentro do mesmo escopo, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia, o nosso CREA. Então, o CREA, que tem na sua função principal fiscalizar a atividade do exercício profissional, ele também tem uma função social enorme, especialmente para com os profissionais e com a sociedade. E nisso o CREA ajudou muito. Então, fortalecer as associações, por exemplo. Legal. Criar possibilidade de fomento de recursos para promover cursos de qualificação, treinamento, eventos até culturais. E isso tem muito o papel do CREA no processo. E aí fez com que o associativismo dentro da engenharia crescesse muito. E a gente puxa o cooperativismo quando a gente, há pouco mais de 10 anos, existia aqui uma ideia um pouco ainda embrionária no Paraná, de se trazer uma cooperativa de crédito específica para engenharia. E na época o nosso presidente, que era o Álvaro Cabrini, presidente do CREA, a gente tinha aqui um grupo que teve essa ideia, mas tinha experiência em outros estados. Tá. E a gente viu que o grupo daqui não ia prosperar, porque há muitos anos eles estavam buscando fazer isso. E a gente viu ali que tinha uma barreira. Mas Santa Catarina tinha um modelo legal. E a gente trouxe esse modelo. Hoje, a gente tem no Paraná uma cooperativa de crédito para os profissionais de engenharia. Olha que joia. Em Curitiba, são 2 pontos de atendimento, que não são agências, são PABs que a gente fala. Ponta Grossa
Londrina, Maringá, Apucarana e Cascavel. Cascavel. Então, comprova o que você está falando. Comprova, porque o associativismo trouxe o cooperativismo para isso. É claro que o cooperativismo ainda está crescendo dentro da engenharia, não tão estabelecido, tão forte quanto o associativismo, que são as entidades de classe que a gente fala. Mas ele está de mãos dadas e está puxando. O associativismo está puxando o cooperativismo, na minha visão. André, você é uma pessoa com uma trajetória enorme, eu admiro, e tem prêmios que comprovam isso. Depois a gente vai falar deles. Mas qual é o teu nível de preocupação, ou do CREA, dos profissionais que lá atuam, com o critério de formação? Porque há algumas profissões, não vou citá-las aqui, mas nós somos bons entendedores, cujo critério baixou muito a régua, baixou muito o sarrafo, e tem saído para o mercado de trabalho pseudo-profissionais, ou profissionais pouco capacitados. E isso afeta a vida de muita gente. Como é que é na engenharia, com tanta gente se formando e também, ao mesmo tempo, com tanta necessidade, manter o sarrafo lá em cima? Setembro de 24, eu fui para um evento que chama Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Tá. É um evento que congrega todos os CREAs do Brasil. Um evento para 5.000 pessoas. E lá a gente tem, durante 4 dias, 3 dias inteiros praticamente, debates e painéis de todas as áreas. Eu, obviamente, fui nos painéis mais ligados à infraestrutura, que é hoje onde eu atuo mais forte. E foi muito bom, inclusive. Mas também tinham temas que falavam sobre formação profissional. Perfeito. E aí, Beni, vamos ser claro aqui, você não falou exatamente qual seria a diferença na qualidade da formação, mas no caso, vamos falar aqui da engenharia civil especificamente, mas acho que vale quase que para todas. O curso à distância, ele é complicado nesse aspecto. Entendi, claro que eu entendi. Então, faz todo eu sentido. E muitos outros, né? E você pega aqui o nível das universidades estaduais, são muito bons. Então, o EN é um curso de engenharia civil muito bom. Ponta Grossa é um curso de engenharia, o EPG, um curso de engenharia muito bom. E o UniOeste é espetacular. Porque quando a SIC, junto com o Sinduscom, buscaram, né, junto ao governo, incentivar a vinda do curso de engenharia civil para Cascavel, eles ajudaram na formação da grade e fizeram uma grade curricular extremamente moderna e atualizada. Legal isso. Então você vê que hoje os profissionais que formam na UniOeste, ou na UEM, ou na UEPG e algumas outras, são as que eu tenho mais conhecimento, então vou falar das que eu conheço, você pode ficar tranquilo. FAG também tem um curso muito bom, não é uma particular, mas tem um curso muito bom. Agora, o que hoje, e ainda está em debate, mas é um movimento que eu diria assim, não vou nem falar comercial, é um movimento natural, de que o EAD se estabeleça cada vez mais. Né? Você pega grandes universidades brasileiras que estão com seus prédios vazios. Verdade. E as matrículas são EAD. E os profissionais são EAD. Né? Não vou citar nomes aqui, mas eu sei, não só em Cascavel, como em outras cidades, tem isso. Aquela experiência, né? Aquilo que você fala, você é um amigo meu que me fala muito sobre a comunicação, sobre o olho no olho, e estar próximo, né? Como é que você faz isso para um curso tão específico, ou tão amplo, mas tão técnico como uma engenharia? A experiência de laboratório, né? As visitas técnicas em obras, eu sei que alguns cursos fazem isso também, mas é algo que, Beni, você foi perfeito para dizer assim, lá no seminário, na Semana Oficial de Engenharia, que foi lá em Salvador, houve um painel, ou mais de um painel, sobre, né, a dificuldade. Agora, se é um movimento que não tem volta, porque aí quem define é o MEC. É o MEC que define se pode ter o curso ou não. Se o MEC diz que pode ter, passou pelos parâmetros do MEC. Cabe aí, na minha visão, aos conselhos profissionais estabelecerem requisitos mínimos para que esse EAD possa atender a contento. O critério, né? Critérios. Porque realmente você tem razão. Eu tive experiências na minha empresa. Profissionais de universidades talvez não tão conhecidas ou que não tem um nível, uma nota tão alta pelo MEC, e aqueles que vêm ali de uma UniOeste, de uma FAG, você percebe a diferença. Perfeito. Então, o mercado sente como um todo, né? Não tem o que fazer. E o André chegou na Ferroeste como?
De mala e cuia? Como é que foi? Eu cheguei a convite do governador. Perfeito. Então tem uma história aí. Não, acho que a história é sempre você... É o que eu falo da disponibilidade, né? E você não pode ter preguiça para... Sim, concordo. Para buscar os teus objetivos. Jamais imaginei receber esse convite e ir para a Ferroeste. Isso é importante dizer. E nem pensava em ir para lá. O que basicamente eu fiz é porque eu trabalhei na estruturação do plano de governo do então candidato pelo primeiro mandato lá em 2018, Ratinho Júnior. Então eu tenho amigos em comuns que estavam no grupo da campanha e havia ali um caderno que era o caderno de infraestrutura e logística. Certo. E eu fiquei responsável pela região oeste e sudoeste. Então tudo que era em relação a Cascavel e região de Cascavel, região de Pato Branco, Beltrão, eu fiquei responsável. E aí o coordenador que cuidava desse caderno, que é o meu amigo, ele fazia as demandas e eu ajudei eles com isso. Legal. E aí surgiu uma ideia, acho que nessa formação do governo, de alguém citar meu nome. E aí preciso reconhecer aqui, Beni, a importância do associativismo nisso. Porque quando meu nome surgiu... Voltamos para o associativismo. Você vê como volta? Volta. Quando surgiu meu nome lá em Curitiba, né? Vamos pensar lá no QG lá do governador eleito. O meu nome veio para cá. Então, veio para o setor produtivo, veio para o agronegócio. Com quem você se relacionou na história? Que foram as pessoas com quem a gente, na verdade, buscou fazer reuniões, fez encontros para ouvir, né? Ou seja, quais seriam as pautas, as reivindicações importantes. E aí, essas pessoas disseram sim. Não, o André pode ser, sim, uma boa opção para a Ferroeste. Obviamente, um perfil mais técnico. Eu transito na política há muito tempo, mas... a minha fortaleza é a gestão e eu tive esse apoio, porque se não fosse assim, então, né, se as pessoas não me conhecessem, não soubessem da minha experiência, do meu trabalho... Quem que é isso? André, da onde ele veio? Esse André, E esse espando não teve, então isso ajudou muito. Endossou. Quando o governador me convidou, ele obviamente falou com algumas pessoas aqui da região se teria alguma restrição, se o nome era uma boa indicação, ou até mesmo se teria algum outro nome, porque nesses momentos surgem muitos nomes, né? Sim, sim. Não é assim, não tem ninguém para aquele cargo, sempre vai ter. Sim. Se a gente procurar, sempre vai ter. E você recebeu o convite com noção do tamanho do desafio e aceitou prontamente, ou consultou as bases, assim, os universitários em casa? Porque não é um convite qualquer, né? A Ferroeste tem uma história e uma história futura, né? Porque faz parte do escopo de propostas do governo, né? É uma boa pergunta, Beni. Na verdade, quando acabou a campanha e o governador foi muito bem eleito no primeiro turno, você tem um pouco mais de tempo, né, para você formar o teu time, certo? Porque foi antes do período eleitoral. Eu tinha sido sondado por uma outra posição, tá? Eu quero te contar isso que eu acho que é importante. Quando eu fui sondado para essa posição, eu fui falar com uma das lideranças do partido aqui. E cheguei e ele falou, os caras me convidaram, querem que eu vá para esse cargo. Aí essa liderança, meu amigo, falou, olha, cara, esse cargo é do nosso amigo tal, já está prometido para ele. Olha aí. Eu falei, tudo bem. Mas eu tive um cuidado, Beni. Eu saí da lá e fui nesse amigo, porque era um amigo em comum. E cheguei para ele e falei, só para você saber, eu tive uma sondagem para esse cargo. Eu já falei com a nossa liderança e a liderança disse que esse cargo é teu. Então você tem que saber de mim que eu tive essa sondagem, mas eu já recusei, porque é merecedor. Você trabalhou tanto quanto eu. Você também ajudou e eu desejo sorte para você. E segui minha vida. E aí, no final do ano, apareceu. Só que antes de receber lá a ligação do governador, que eu recebi uma ligação, meus amigos ali já tinham sido sondados, então eu já estava meio que pré-avisado. Agora... telefone vermelho vai tocar, né, o presidente? É isso aí. Agora, eu tinha uma boa noção de que o tema Ferroeste era extremamente desafiador. Sim. E muito difícil. Para você ter uma ideia, vou te contar um lance sobre isso. Por favor. No processo de transição, pense que foi formada uma equipe de transição do governo eleito. Eles foram até a Ferroeste para ver o quê? Como está a situação da empresa?
E uma parte, vamos lá, uma liderança muito importante desse grupo de transição deu uma opinião. Diante do que foi mostrado, número, situação, os passivos, né? E a opinião dele foi uma opinião assim, simples, mas foi uma opinião objetiva. Ele disse: olha, do jeito que está aí, nós não temos mais o que fazer. Uau! Fecha. Vamos fechar. Meu Deus. Tentar buscar outras alternativas e tal, porque não anda. Não anda. Descarrilou. Era essa. Mas aí o grupo entendeu e falou assim: pois é. Mas não é bom também, né, começar o governo com esse tipo de atitude. Mais ou menos assim, por que a gente não tenta fazer alguma coisa? Pô, nem tentaram, né? Eu acho que isso prevaleceu e ele, não, vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Mas eu não imaginei eu sabia que o desafio era grande, não imaginei que era tão grande. Já são 6 anos. 6 anos. E como está hoje, André? Acho que a empresa está muito bem. É difícil a gente falar do que a gente fez, né? Porque é mais fácil que os outros avaliem e critiquem. Mas, claramente, a gente tem dados e números para apresentar. Acho que isso é importante. Perfeito. A gestão pública ajuda numa coisa. Você tem que ser transparente o tempo todo. Então não adianta você falar que está bem aqui, que amanhã você vai no portal. Propaganda, né? Amanhã você vai no portal e vê que não está. Basicamente, a gente fez um planejamento estratégico, né? Que essa é a minha especialidade, é onde eu aprendi na gestão pública. Planejamento estratégico, planos de ação. Obviamente que não no nível assim tão detalhado. Por quê? Porque a empresa, em todas as áreas, tinha tanta coisa para resolver que eu não podia perder tempo detalhando isso. Mas a gente foi no que a gente chama de diretrizes macro. E a gente tacou todas elas. Então hoje posso dizer que a gente tem a empresa na mão, como o controle dela na mão. Importante. Reduzimos muitos passivos da empresa, e quando eu falo dos passivos, especialmente, que a gente olha muito para a questão social, que são as pessoas. Então, o passivo em relação a passivo trabalhista. Então, um colaborador ou que foi demitido ou que saiu da empresa, ele tem que ser justamente remunerado. Perfeito. Tem como você ficar lá segurando uma decisão. Isso é transparência também, né? E a gente enfrentou muito isso. Né? Tá. Isso ajudou a diminuir o passivo da empresa, porque aquilo que você não resolve na justiça, o buraco só vai aumentando. É normal, né? Se você deve, ou se você está numa disputa, e essa briga, você sabe que você vai ter que pagar alguma coisa, a melhor solução é um acordo. Então, a gente fez muitos acordos. E reestruturamos, olhamos o organograma, reestruturamos pessoas. Né? Então, eu sempre agradeço muito a oportunidade de colocar pessoas ali, e do próprio grupo interno, muitos do grupo interno. A gente não tem cargos comissionados lá. Então, pessoas dali internas mesmo, a gente foi percebendo um perfil um pouco mais de liderança, ou até mesmo de vontade de ajudar. E essas pessoas ajudaram a transformar a empresa. Então, vou dar exemplos, já que eu falei que a gente tem que falar números. Sim. Então, vou te falar. A transparência vem especialmente porque a gente tem os órgãos de controle nas diversas esferas. Sim. Então, a gente tem todas as contas aprovadas, inclusive a do ano passado, recebemos há 10 dias. Opa, parabéns. Aprovadas as contas no Tribunal de Contas do Estado. De 2019... 20, 21, 22, 23. E a gente tem todos os acordos trabalhistas com o sindicato também aprovados. Maravilha. Por quê? Porque a gente quer que os colaboradores se sintam, primeiro, tranquilos para trabalhar, saibam que eles entrem ali e façam o que eles têm que fazer. Exato, perfeito. Não fiquem preocupados se vai ter uma remuneração justa ou não, se vai receber o salário, se vão corrigir o salário dele, e se os benefícios que ele recebeu vão ser cumpridos. E Beni, quando ele chegou em 2019, tinham 2 anos de contas ainda pendurados no Tribunal de Contas e 4 anos de acordo trabalhista pendurado. Caramba. E aí, assim, não gosto de falar das gestões anteriores, não é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, na questão do acordo trabalhista também tinha, do outro lado do sindicato, pessoas também que talvez não quisessem resolver. Quando a gente chegou, tivemos a sorte, em 2019, de ter uma nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores,
que chegou para nós com o mesmo intuito que a gente. Houve uma convergência. Nós queremos resolver. Então, entendeu? Bom, não estou fazendo uma crítica à gestão passada, pelo contrário. Mas ajuda cada muito, um no seu passado na Ferroeste fez aquilo que pôde com aquilo que tinha na mão. O ponto é que a missão do governador, Ratinho Júnior, ela é um pouco mais desafiadora que dos governadores anteriores. Porque ele realmente deu uma missão para a gente resolver a questão Ferroeste. Então a gente precisava organizar a empresa, porque agora nós já estamos num processo, através de um projeto de lei que foi aprovado em agosto de 2024, de desestatização da companhia. Então, que interessante. A desestatização, e aí é bom explicar, ela, no seu conceito técnico, ela pode ser, né, que desestatizar é tirar o poder do Estado sobre uma determinada empresa, companhia. Ela pode ser total ou parcial. Então, quando a gente fala eu uso mais essa palavra do que privatizar, Sim. que eu acho um pouco mais pesado, mas desestatizar no nosso caso, é justamente trazer o privado para fazer aquilo que ele sabe fazer melhor do que nós. E não é no saber do conhecimento, ele tem capacidade de fazer isso, que é principalmente de colocar dinheiro e mais velocidade. Também, velocidade, não dá nem para comparar. Especialmente na operação, que é o transporte. Então a gente está nisso. Acho que esse é o desafio que está aqui na mesa. Existe uma consultoria que já está começando o trabalho com a gente. Mas vou dar um exemplo. A empresa, quando foi fazer o projeto de lei, ela fez uma lista. Foi interessante isso. 2 páginas. Se a gente fosse imprimir 2 páginas. De tudo que ela precisaria. Balanço, ações judiciais, todas as esferas. Certo. Patrimônio da empresa, ativos, aqueles que estão no contrato de concessão, aqueles que são realmente da empresa, as matrículas do terminal, valor dessa área do terminal, e assim vai. Nós, em 2 dias, devolvemos para eles todas as informações e mandamos mais informações do que eles pediram. Isso é muito bom. É o que eu falo para os meus... Sou eu mais 2 diretores. Eu sempre falo. Se a gente acha que a gente está indo bem, nós vamos ter certeza agora, porque a consultoria vai começar... A consultoria, ela é o quê? Ela é o contratado do acionista majoritário, que é o governo do Estado, para dizer, vai lá na empresa, Companhia Ferroeste, e veja se está tudo em ordem, porque nós precisamos fazer o processo, fazer a modelagem para colocar lá na B3, a venda. Então, é agora que é a hora da verdade, eu falo para eles. Legal. André, o estado do Paraná ele é case de uma série de coisas e inspiração, especialmente de uns anos para cá, com o estilo de governo do governador Ratinho. O modelo desestatização Ferroeste pode servir de inspiração para impulsionar, porque uma plataforma para o foguete sair, ela precisa estar com tudo em ordem, senão ele não voa. Para impulsionar o pensamento brasileiro de retomar as ferrovias, porque isso entra e sai de pautas, mas não anda. Mas poderia andar. Nós não somos um país férreo, por N razões, e não vou falar de lobbies, de nada, porque não me cabe agora. Mas modelos bem-sucedidos de uma empresa que saiu de A para Z, como vocês estão saindo, pode impulsionar governos e até investidores externos para aquilo que está no papel hoje de mapa leste-oeste, norte-sul de ferrovias sair do papel? Ou é utopia? É uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque entra governo e sai governo, e não estou falando nem dos estaduais, estou falando do federal. Tá. O que a gente percebe ao longo dos anos? Várias tentativas e de formas diferentes de impulsionar e desenvolver o modal ferroviário no Brasil. E eu acho que a gente olha, né, não é um extrato da realidade, que o crescimento das ferrovias no país não avançam como planejado. Verdade. Nem no governo de direita e nem no governo de esquerda. Não vai, não anda. E aí, a própria Ferroeste, ela tem uma situação crítica que nosso trabalho, a nossa dedicação, nosso suor desses 6 anos foram importantes para você organizar a empresa. Ok. Mas isso não garante o sucesso dela como, por exemplo, que a gente tem um estudo que é a ampliação da malha. Por quê?
Porque a Ferroeste vai até Guarapuava só. E de Guarapuava até Paranaguá, e aí você pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existe uma outra concessão, que chama Malha Sul. Hoje, o que eu vejo assim hoje, e os governos vão tentando, e tem dificuldade, especialmente porque começou com a história da Rede Ferroviária Federal S.A., que era do governo, as ferrovias eram do governo, e por alguns anos foram do governo federal. Quando ele buscou essa privatização. E de lá para cá, houve muita dificuldade nesse avanço. Então, acho que ninguém tem a solução pronta. O que o Paraná está buscando fazer? Primeiro que o Paraná, o governo atual, né, nosso governo Ratinho Júnior, contratou um estudo, esse estudo está pronto, né, que chama Nova Ferroeste, era para dar uma visão ampla de tudo aquilo que a gente entendia que era importante ser feito. Certo. Mas ciente já de que a gente não faria isso dentro do próprio tempo do governo, que isso era um projeto para daqui a 50 anos, de hoje para 50 anos, ou de quando começou. Mas, para mim, tudo passa pelo poder concedente. E o poder concedente é a União, é o governo federal. Entendi, perfeito. Então, é ele realmente que, se quiser e se ele entender que tem ferramentas para isso, ele pode avançar. Não é que nós não estamos avançando, o que a gente às vezes olha na velocidade, mas teve uma notícia aqui de uma ferrovia que foi para renovação. As outras principais já estão renovadas, seus contratos de concessão. Faltam duas grandes, na minha opinião. Uma chama Malha Oeste, que está praticamente paralisada ali, que é o Mato Grosso do Sul, que é onde está crescendo muito a produção agrícola e, consequentemente, agroindustrial. Você sabe que lá eles ainda têm muita área que não era área de plantio e que agora eles podem avançar. Então, é como se o Mato Grosso do Sul estivesse crescendo em área plantada. Isso, consequentemente, vai atrair mais indústria. Muitas das nossas cooperativas já estão lá. As cooperativas do Paraná muda, né? E precisa da logística. Então, Malha Oeste, né, apesar de ter todo um processo, hoje está na mão do governo federal, ter todo um processo de uma relicitação, ela ainda está, né, assim, a passos mais lentos. Eu imagino que nós estamos, acho que, o 4º ano que ela está paralisada. E no Sul, a Malha Sul, ela vence o contrato agora em 27, começo de 27. Então aí abre-se uma janela de oportunidade para que a Ferroeste, o governo do Paraná, possam buscar uma solução junto ao governo federal. E é isso que a gente está fazendo. Maravilha. Estou conversando com o André Luiz Gonçalves, CEO da Ferroeste. Falamos sobre a sua trajetória no Sinduscom, no CREA, na SIC. Falamos mais a miúde sobre esse momento da Ferroeste. Lembro aqui com carinho do governador Confúcio Moura, de quem fui secretário, que falava para mim assim: meu filho, a burocracia humilha a gente. Eu falei: governador, se o senhor está falando isso, imagina pro contribuinte, né? Quanto que a burocracia não humilha ele. Então tem muito disso também, de uma burocracia entrincheirada, né, André? Não é fácil. Mas há ventos positivos acontecendo aqui e gestores com outra mentalidade, nova geração de gestores. Eu boto muita fé neles. E agora, André, final de ano, família, como é que estão as coisas? Eleições em Cascavel terminaram, vai desacelerar um pouquinho ou não? Lá no governo Ratinho ninguém desacelera. Olha, não desacelera. Ele é muito pilhado, né? Ele é muito bom trabalhar com ele. Ele é um cara fantástico, né? E obviamente, por isso mesmo, ele tem um time muito legal. É verdade, um bom time. Eu sempre falo que nessa hierarquia, né, a gente tem o nosso governador e a Ferroeste está num guarda-chuva, né, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, que é um cara muito, muito bacana também, que é o secretário Sandro Alex. Ele não é aqui da nossa região, ele é da região de Ponta Grossa, é um deputado federal por Ponta Grossa. Mas se a gente for olhar os dois, né, essa dupla aí, governador Ratinho Júnior e Sandro Alex, fizeram muitas obras aqui em Cascavel região, né? Então, obras históricas que a gente lutou por muitos anos, que foram bandeiras da SIC por muitos anos. Até dá pra gente brincar que algumas bandeiras a SIC teve que baixar o mastro porque elas foram conquistadas. E obviamente
Mérito deles também. Já dá para ticar ali na lista, nessa aqui já foi. Obviamente pensar em novas bandeiras, mas a gente olha lá, por exemplo, ações assim que beneficiam a população como um todo, mas ajudam também o setor produtivo. Então, você pega a duplicação da BR-277, ali da Polícia Rodoviária, sentido Curitiba, ela foi até a Ferroeste. Né? Então, ali tinha uma bandeira especialmente para atender, em fevereiro, o show rural Copavel. Porque ali tinha um congestionamento muito grande. Mas veja, com essa obra, a Ferroeste passou a ter acesso, tanto quem vem de Curitiba quanto quem vem de Cascavel, exclusivo. Porque antes, quem vinha de Curitiba tinha que fazer uma conversão em nível, ou seja, super perigoso. Eu conheci uma pessoa que perdeu o irmão num acidente ali. Porque ele tinha lá as defensas ali, e o cara bateu ali à noite porque ele não conhecia, chegou ali e bateu. Então, as obras que o governo tem feito, eles têm ajudado muitas coisas ao mesmo tempo. Então não é só a rodovia. Ali ajudou a ferrovia também. Né? E ajudou as empresas que estão ali ao seu redor. E assim, lá tem reivindicação de marginal. Então, olha que legal. E é bom. A logística ela é isso, né? Ela é solução de gargalos. Então quando você resolve um gargalo, você na verdade empurra o problema um pouquinho ou para os lados ou para frente. Então lá você fez a duplicação, mas hoje as empresas ali precisam de ampliações, ou de melhor acesso, ou de duplicação das próprias marginais. Que bom que é assim, porque aí faz com que o Estado sempre esteja olhando o que precisa melhorar. Um pouco de André Família para a gente encerrar, porque o fato de você trabalhar aqui e fora, porque você tem uma agenda do Estado, como que você concilia, André, a gestão do tempo? Família, tempo para você, para uma coisa que te permita usufruir desse tempo com um certo descanso, uma certa possibilidade de criar mais, enfim. Ou não, não tem sido fácil, não tá, a dona, no dia desse, a mala vai ficar na calçada. Como é que tá essa história na tua agenda? Você consegue conciliar? Não, eu consigo, mas... Não é fácil, né, André? Não, a gente tem que pensar assim, como que eu posso melhorar? E a gente vai evoluindo e olhando isso com o tempo. Então, a minha esposa, desde que me conheceu, eu já tinha essa vida aí. Entendi, perfeito. Então, esse é um ponto positivo. Mas, Beni, se a gente olhar assim... Mas ela também trabalha muito, né? Trabalha. E você que é um professor, que assim, pode falar sobre gestão do tempo, que o mais básico é você dividir em 3, né? Tempo para dormir, o tempo para trabalhar e o tempo para o lazer, família e o próprio cuidado pessoal. Na vida pública é muito difícil. Então, o que eu acostumei? Eu olho, por exemplo, o meu irmão, que mora aqui, ele quase não viaja. Ele tem rotina. Entendi. A rotina ajuda muito. Claro. A rotina é assim, eu vou trabalhar desse horário até esse horário, depois eu vou para academia, para o clube e tal, depois eu vou ficar com a minha família. Perfeito. Quem está na gestão pública não tem isso. Verdade. Porque os compromissos, eles não estão atrelados só ao horário comercial. Então, não, a agenda é outra. Vamos lá, a gente sabe, você começou aqui para a gente encerrar, campanha eleitoral. Eu trabalhei na campanha aqui e trabalhei na campanha em Curitiba. Pois então. Sobra pouco tempo. Mas, vamos lá. O que eu procuro fazer? Quando eu estou trabalhando, eu me dedico muito. Quando eu estou, especialmente em Curitiba, das 8 da manhã até a hora que der. Tá. Mas quando eu estou aqui, especialmente, vamos lá, hoje, sexta-feira, depois das 6 horas, aí sim, aí tem que desligar. Você consegue dessa desligada? Não é que eu consigo. Tem, né? Me esforço. Me desligar e dar atenção para minha esposa, para minha filha, para os meus pais, que eu gosto muito de estar perto deles, meu irmão, família, assim. E aí sim, a gente faz lá, faz um churrasco, vai na piscina. Nada muito diferente do que as famílias gostam de fazer. Estar junto, né? O estar junto é gostoso. Demais, né? É muito bom. É muito bom. Ping-pong rápido, eu falo um tema e você responde. Um ídolo, uma pessoa que é referência. Pode ser ele, pode ser ela. É um cara que eu tenho uma gratidão enorme, especialmente para aquilo que ele me fez descobrir que eu não sabia que eu gostava, que é esse papel da gestão pública, da profissão engenharia ajudar as pessoas. É um grande mentor meu que chama Álvaro Cabrini. Álvaro Cabrini, você citou ele na entrevista.
Um livro que você recomenda e folhearia de novo muitas vezes. É um livro, e aí indicado por ele, mas chama Paz Guerreira. É um livro, uma ficção, mas de um escritor, professor aqui do Paraná. Paz Guerreira. Não lembro o nome dele, é um nome mas é esse o livro. Árabe, assim, mas um livro profundo. Música, uma que você volta e meia visita. Não, a música pode ser estilo, porque a música... Pode ser o estilo, mas você lembrar de uma delas dentro desse toca-discos aí? Não, a música, eu sou bastante eclético, mas é legal, porque muita gente tem isso, né? A música vem muitas vezes daquilo que teu pai colocava para você ouvir quando você era pequeno. Verdade. Porque ele ouvia e você acabava ouvindo por tabela. As modas de viola do meu pai eu jamais esqueci. Olha aí. E é o MPB. Uhum. Então, vamos lá, Raimundo Fagner. Legal. Essa turma aí, um samba. Eu gosto muito. Gosto música nacional, gosto muito. Um filme que merece uma continuidade ou ver de novo. Você sabe que eu gosto muito de filme de guerra. E tem vários filmes de guerra que eu já assisti assim mais de uma vez, mas eu não tenho muito conseguido esse tempo, né, para parar lá e assistir. Mas os filmes de guerra são os filmes que eu gosto. Tem aquele suspense, tem aquela emoção, mas ele ajuda. Eu gosto de ver os filmes mais baseados em fatos reais, porque ele ajuda a contar um pouco a história do mundo. Sim. Porque a guerra não é nada bom, né? A gente vive hoje 2 grandes guerras, vamos colocar nada assim. Bom, exatamente. E antigamente, os filmes mostravam a guerra sob um ponto de vista de um produtor. E a história hoje, contada Benny, pelo vencedor, né? A gente vê a guerra ao vivo. Então, se você abrir o teu celular aqui, Israel atacou o Líbano, está mostrando aqui. Está mostrando aqui. Então, é triste. Aproveitando, antes da gente se despedir, fica a dica para você também, e se você gosta de guerra, os SEALs tem algumas histórias com alguns autores, né? Não Há Dia Fácil é um que eu gosto muito, mas o meu de cabeceira, que não sai dali mais, porque eu releio várias vezes pontos e uso nas aulas, é o Responsabilidade Extrema. Te recomendo. Legal. Não compra não, vou te dar de presente de Natal. Responsabilidade Extrema, André. Você é um amigo que eu amo, você sabe disso. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui, te considero, aprendi a respeitar. O André é o tipo de pessoa que é aquele amigo que fala a verdade. E o amigo de verdade fala a verdade, com perdão da redundância. E não é ausente. O Mário Sérgio Cortella diz que os ausentes... Gosto muito. E ele diz que os ausentes nunca têm razão. E é verdade, né? Pô, você está ausente, você quer ter razão como? Não participou? Não participou, pô. Então você é um cara presente na medida do teu possível. Eu acho isso muito legal. Obrigado pela visita, pela prosa boa. Aguarde o Responsabilidade Extrema, você vai amar ler, tenho certeza disso. E numa próxima prosa, espero que a gente consiga, desse fio da meada, continuar conversando. Obrigado, André. Obrigado, Benny. Obrigado pela oportunidade. Você, que eu considero um mestre para mim, aprendo muito com você, Obrigado, além da nossa amizade. Espero que a gente possa aí, não só compartilhar, mas fazer muitas coisas junto ainda. Obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado a você. Compartilhe o conteúdo. Nós teremos alguns recortes nas nossas redes sociais também. André Luiz Gonçalves, CEO da Ferroeste, londrinense de nascimento, cascavelense de adoção e coração. Foi nossa prosa de hoje. Valeu cada segundo. Abraço.